Olá, o meu nome é Letícia, eu sou nutricionista, especialista em nutrição oncológica e hoje a proposta é conversarmos um pouquinho sobre a importância da avaliação nutricional para o paciente oncológico. Então, pensando em avaliação, o porquê avaliar esses pacientes? Nós sabemos que o tratamento antineoplásico, ele pode levar a diversos efeitos colaterais que estão associados a uma menor ingestão dos alimentos, uma perda de peso acentuada e também o próprio metabolismo do tumor pode levar também à redução da ingestão alimentar, perda de peso e desnutrição. E dentro do contexto hospitalar e dentro do contexto oncológico, nós sabemos que os pacientes desnutridos, eles têm uma pior resposta imunológica, atraso no processo de cicatrização, um risco elevado para desenvolver complicações, tanto no pós-operatório quanto complicações infecciosas, uma maior probabilidade de desenvolver lesões por pressão, aumenta o tempo de internação, aumenta a morbidade, aumento dos custos hospitalares. Então, esse combinado de diversos fatores que trazem prejuízo para o paciente mostram como nós, enquanto profissionais, não podemos negligenciar a desnutrição. Nós devemos identificar precocemente aqueles pacientes que apresentam um risco nutricional ou já apresentam algum tipo de desnutrição. Qual é o grau da necessidade desse paciente? Então, qual que é o nível de desnutrição, o grau de desnutrição? E a partir daí, nós traçamos a conduta nutricional. Existem atualmente diversos métodos de avaliação e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre alguns deles. Existem tanto métodos subjetivos quanto métodos objetivos. Como métodos subjetivos, nós podemos começar falando do nosso método padrão ouro, que é a avaliação subjetiva global e a avaliação subjetiva global produzida pelo próprio paciente. Então, é um método que vai avaliar a perda de peso, ingestão alimentar, sinais que levam à redução da ingestão alimentar, capacidade funcional, demanda metabólica, doenças associadas e também engloba um exame físico. Outro método de avaliação subjetivo muito utilizado é a minha avaliação em idosos, a MNA. Pensando em métodos objetivos, nós podemos pensar em antropometria, que é um método bem conhecido. As referências são antigas, mas é um método de fácil realização, baixo custo e não requer nenhum tipo de preparo. Por isso que ainda é muito utilizado. Além, então, da antropometria, nós podemos também utilizar a avaliação bioquímica, então a avaliação por exames laboratoriais, a avaliação física, então a realização do exame físico, observar se esse paciente traz sinais que indicam desnutrição e também devemos associar a avaliação dietética. Lembrando sempre que a combinação de diversos métodos, sempre vai ser bem-vinda. Então, a combinação de métodos objetivos e métodos subjetivos com avaliação clínica sempre vai trazer melhores resultados. Como métodos de avaliação de composição corporal, pensando na avaliação de musculatura, o nosso método padrão ouro é a DEXA, que é a densitometria óssea por raio-x de dupla energia, que é um método de fácil aplicabilidade, expõe o paciente a baixa radiação e ele vai avaliar a composição molecular. Temos a bioimpedância elétrica, é um método de boa acurácia, entretanto, requerem alguns preparos que nem sempre o paciente, se for num atendimento ambulatorial, ele realiza e nem sempre nós conseguimos aplicar o método por alguns fatores. Por exemplo, paciente que possui marca-passo pode ser um fator limitante, a ingestão de alimentos fontes de cafeína, quais alimentos esse paciente consumiu antes da consulta ou antes da avaliação nutricional, o grau de obesidade, o grau de desnutrição, a hidratação. Então, como existem diversos fatores, esses podem ser fatores limitantes.
Temos ainda a avaliação por tomografia computadorizada, que nós dizemos que é um método que é realizado por conveniência, ou seja, um paciente que já tem uma tomografia realizada para fins de avaliação clínica, então a equipe médica solicita e nós, por oportunidade, podemos utilizar esse método para avaliação do estado nutricional. É um método que exige, um autoconhecimento técnico, expõe o paciente a uma alta dose de radiação, então por isso utilizar apenas em situações que são oportunas, mas ele é um método muito bom para avaliação da composição de massa muscular esquelética. E outro método muito utilizado, para pesquisa é a ressonância magnética. É um método que também expõe o paciente a altas doses de radiação e um método de alto custo. Então, por esse motivo é utilizado principalmente para pesquisa e não tão comum na nossa prática clínica, tá? Então, nós citamos aí alguns métodos de avaliação subjetiva e métodos objetivos. Espero ter esclarecido um pouquinho aí sobre esse universo que é a avaliação nutricional. Obrigada pela atenção e até a próxima.